Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. A Deus seja a honra, a glória. Esperar os irmãos chegarem. Deus é bom. Em todo tempo. Glória a Deus. Deus é bom. Eita glória. Esperar os irmãos chegarem aqui. Deus é fiel. Glória a Deus. Acenando para os irmãos aí. Pai do Senhor Eduardo. Eduardo fez aniversário esses dias. Deus abençoe a tua vida. Pai do Senhor. Irmã Tayana. Deus abençoe. Esperando os irmãos chegarem aí. Pai do Senhor, irmã Sandra. Deus te abençoe. Glória a Deus. Oh! Pai do Senhor, Roberto. Robertão, é tocha. Esse aí é um homem tocha na mão de Deus. Ei, Roberto, Deus seja louvado pela sua vida, meu querido. Esperando os irmãos chegarem, irmãos. Eu falei, eu não sei para os irmãos 8 horas, né? Os irmãos estão começando a chegar ao vivo. Pai do Senhor, irmã Cleide, irmã Joseli, Pai do Senhor. Gilberto, Pai do Senhor, irmã Isa, Pai do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, acho que eu não vou poder demorar muito, que eu coloquei meu celular para carregar. Quando eu fui ver, só tinha carregado 16%. Mas Deus é bom. Irmã Odete, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão Roberto, irmão Clarice, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, abençoe a família aí. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Essa tarde, Deus, Pai do Senhor, irmã Priscila, Deus abençoe, irmã Neide, Mateus, glória a Deus, irmã Isa. Irmãos, essa tarde eu fui convidado para uma oração e acabou que virou um culto e apareceu irmão de tudo quanto é canto e eu saí de lá cheio de Deus, né? Graças a Deus. E agora eu quero aqui dividir um pouco aí com os irmãos em nome de Jesus. Espero que meu celular aguente, né? Então, pra gente, Iago, Felipe, Pai do Senhor, meus queridos irmãos, Deus seja louvado. Pra gente ganhar tempo, né? No caso do celular, eu quero ler com os irmãos, meditar numa palavra bem conhecida que está em Lucas capítulo 18, versículo de número 35. Os efeitos da quarentena são visíveis, né, irmão? No começo das lives, a cara era menor, a cara parece que está aumentando, né? Glória a Deus. Irmão Everton, irmão César, irmão Demetrio, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos lá, né? Diz assim: E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo e disseram que Jesus, o Nazareno, preste bem atenção, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava mais ainda: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero que eu veja, desculpe. E o Senhor Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Mas recheadas de uns detalhes bem interessantes, não é mesmo? Primeiro, Jesus estava indo para Jericó, passando por Jericó. Jericó geralmente era uma cidade que as pessoas passavam um pouco rápido por lá, e esse caminho que Jesus passava era um caminho meio que as pessoas evitavam, porque era um caminho perigoso, né? Jesus estava acompanhado de uma grande multidão, e quando Jesus, antes de entrar em Jericó, ele está acompanhado daquela multidão,
A Bíblia diz que havia um cego, né? Lucas diz um cego, não fala o nome dele. A gente chama ele de Bartimeu, mas ele, na verdade, não é o seu nome. E ele está sentado à beira do caminho e ele percebe que a sua rotina é mudada. Aqui uma coisa interessante que nós devemos notar. Ele não tinha vista física, ele não enxergava, né? Ele não conseguia enxergar o que passava ao seu redor, né? E aqui ele aplica a fé quando ele ouve Jesus passando pela sua atitude. Mas eu já chego lá. Quando ele vê que a movimentação está diferente, né? Talvez ele escuta alguma coisa que venha a chamar a atenção, ele pergunta para aqueles que estavam ali no meio daquela muvuca toda, dizendo quem é que está passando ali. A resposta que ele obtém é assim: Jesus o Nazareno. Na verdade, aqui eles não, quem deu essa informação para o cego está apontando a Jesus e certamente já tinha visto Jesus fazer milagres, você estava no meio da multidão, tinha conhecimento, né? Jesus estava ali no auge podemos dizer, da sua fama, e ele diz assim: Jesus o Nazareno, porque ele está falando, ele está apontando Jesus como uma pessoa comum, né? Embora ele está vendo Jesus ou vendo, ou tendo ciência do que Jesus está fazendo, quando ele fala Jesus o Nazareno, ele tá trazendo Jesus como uma pessoa comum, talvez na mente dessa pessoa que informou o cego, dizendo assim: olha, é um que está fazendo alguma coisa aí, é um que está arrastando multidão, é um que está operando milagre, é um que está fazendo aí, é Jesus o Nazareno. Quando alguém responde para o cego que é Jesus o Nazareno, ele automaticamente começa a clamar, a gritar. Mas pasmem, o grito dele não é por Jesus o Nazareno, mas é Jesus, filho de Davi. E quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como o Messias, como o Salvador. Então a atitude desse homem por ouvir que era Jesus que estava passando ali, ele não gritou Jesus o Nazareno, não, ele gritou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus, os irmãos da Remido de Sião, amém, Pai do Senhor a todos aí, vocês também, né? Um abraço aí também para a missionária Águida e todos os membros aí, um abraço. Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas começam a se incomodar com aquele grito. Por quê? Primeiro, muitas pessoas vão se incomodar quando nós clamarmos pelo socorro de Jesus. Isso é óbvio, né? O nome de Jesus ele causa diversas reações na vida das pessoas, né? Então o que acontece? Quando ele clama Jesus, filho de Davi, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali perto dele começam a falar para ele: para de gritar, para com isso não vai dar certo, não é dessa forma, né? Não precisa tudo isso, e a Bíblia diz que ele vai clamar ainda mais. Aqui eu abro um parênteses e vou começar a aplicar essa palavra dentro da minha e da tua vida. Ainda que nós não tenhamos a visão física daquilo que está nos acontecendo, daquilo que pode nos parar, porque aqui no caso ele estava parado no meio do caminho, debilitado e mendigando, né? Mas ainda que nós venhamos a passar por uma situação na qual nós não estamos enxergando se temos alguma esperança, imagine, ele era um cego. E até hoje, irmão, não há cura para a cegueira que não seja a maravilhosa graça e o nome de Jesus, né? Então ele está cego, mas ele está clamando pelo Messias, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Quando ele está dizendo tenha misericórdia, ele está reconhecendo que ele é miserável, ele está reconhecendo que ele é dependente, que ele precisa de um socorro. Amado, muitas coisas estão acontecendo, principalmente para os dias atuais, em relação à nossa vida, à nossa rotina,
que a gente não consegue enxergar, mas a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento não das coisas que se veem, mas que se espera. E a Bíblia diz que nunca ouviu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe o que eu quero te dizer? Nós não estamos vendo, mas é certo que Deus está a trabalhar, porque Deus não para de trabalhar, Ele é incansável. O nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? É tempo de clamarmos a misericórdia. Entendemos a nossa miséria, os nossos pecados, mas clamando não aquilo que o mundo está clamando, porque o mundo está sem direção, está sem visão. Mas a nossa confiança, todavia, está naquele que fez os céus e a terra. E quando ele começa a clamar e pedem para ele clamar, fala, para. O que eu compreendo, irmão? Que o clamor da oração incomoda. Que o clamor da petição incomoda, mas ele também move a mão de Deus. Deus se levanta, a Bíblia diz que Deus levanta do seu trono pelo gemido, pelo necessitado, por aquele que reconhece o seu estado, por aquele que não tem recurso, mas que é fiel, que tem um coração contrito e quebrantado. Quando ele clama, as pessoas tentam o parar. Não deixe que aquilo que você não está vendo seja um motivo de calar o teu clamor. Pelo contrário, clame ainda mais, porque Jesus vai chegar até o ouvido de Jesus, e Jesus vai se apresentar a mim, vai se apresentar a você com resposta. Porque quando Deus nos chama, Ele sempre nos chama com uma resposta. E Ele está clamando. E as pessoas o repreendendo. E ele clamando ainda mais. Então Jesus parando. Enquanto ele clamava, Jesus continuava andando. Quando ele intensificou seu clamor, Jesus parou. Jesus parou para ouvir ele? Não, Jesus já tinha ouvido. Jesus parou para atendê-lo. Porque Jesus diz assim, parando Jesus, disse-lhe. Aqui, deixa eu... E prendi o clamar, que lhe trouxesse, desculpe. Quando Jesus parou, Jesus disse assim, traga ele. Jesus pode parar algo na sua vida para atender o seu clamor, né? Ou eu tenho que às vezes parar alguma coisa. É interessante, né, irmão, que Deus permitiu essa situação aí que nós estamos vivendo para parar a vida de muitas pessoas, né? Para parar, desculpe, às vezes a nossa rotina estava tanto nos sucumbindo que não encontrávamos mais motivos para clamar. O que eu quero te dizer nessa noite? Você pode não estar vendo, mas o meu e o teu clamor fazem com que Deus se levante e haja a nosso favor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Quando eles chamam, é como se alguém dissesse a ele assim, olha, não precisa clamar mais, porque Jesus te ouviu e mandou lhe chamar. E todas as vezes que o Senhor traz a resposta, seja para uma vida ou para uma pessoa, essa resposta é para mudar. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Está chegando uma resposta que vai mudar a tua história. Está chegando uma resposta para a igreja que vai mudar a história da igreja. Mas nós precisamos continuar clamando, ainda que nós não estamos vendo. Vamos fazer como esse cego, que não clamou pelo homem, mas clamou pelo Deus. Ele não clamou por Jesus o Nazareno como o apresentaram, mas clamou por aquilo que ele teve por revelação. Jesus o Messias, Jesus o filho de Davi. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus e já tinha ouvido falar da pregação de Jesus, porque quando ele chama com a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus e ele clama pelo Filho de Deus. Jesus falou aos seus discípulos, vocês, há tanto tempo estou convosco que vocês não sabem quem eu sou. Jesus diz assim, quem vê a mim vê ao meu Pai. É pelo poderoso nome de Jesus que nós temos a possibilidade, irmão, de vivermos o extraordinário. Eu quero reafirmar esta palavra.
Deus vai fazer algo que os teus olhos vão contemplar. Deus vai fazer algo na tua vida que vai materializar, porque ele era cego, mas ele tinha convicção. Você e eu podemos não estar vendo, mas a nossa fé nos dá segurança para alcançarmos e acreditarmos que o Senhor é poderoso em milagre. Pai do Senhor, irmã Alexandra, Pai do Senhor, irmã Daiane, Deus abençoe. Você crê nessa palavra que Deus vai responder a tua oração? Mas tem gente que fala assim, às vezes a gente se depara com a situação. Eu estou orando há tanto tempo, faz tanto tempo que eu estou orando e não tenho resposta. Não faça diferente desse cego. Quanto mais você sentir Jesus distante, quanto mais você sentir a multidão te afastando dele, clame, porque ele já te ouviu. Só está faltando ele parar para te atender. Mas no momento certo, na hora certa, Jesus vai parar tudo para te atender e manifestar o sobrenatural da parte de Deus. Essa palavra, ela é viva. A palavra de Deus não está presa à pandemia, a palavra de Deus não está presa ao Covid-19, a palavra de Deus ela não está presa às nossas autoridades, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela não volta vazia. Eu estou dizendo talvez para uma igreja, mas como talvez para uma pessoa só. Continue clamando, porque aquilo que os seus olhos nunca viram, eles vão contemplar no momento que Jesus parar para te atender. Aleluia! Creia nessa palavra, irmão. Creia nesta palavra. Creia que o Senhor está te ouvindo. A igreja, irmão, precisa continuar clamando, porque o Senhor está nos ouvindo. Só está faltando a hora que ele vai parar. Vai estar faltando só a hora dele parar e falar assim: chame agora, para que eu veja o que ele quer. Se a igreja crer, se a igreja buscar, se a igreja incessantemente, independente das multidões, irmãos, olhe para as referências daquilo que você vê nas notícias só como um alerta para a volta de Jesus, porque a nossa cronologia não está parada naquilo que determinam pelo Planalto, naquilo que determinam pela notícia. A nossa cronologia, a nossa vida, a nossa confiança está nesta palavra, uma palavra que é viva, uma palavra que Jesus falou assim: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não há de passar. E Deus está dizendo nesta noite, alguém que está ouvindo, que está participando desta live, Deus está dizendo: clame mais. Os teus olhos não estão vendo, mas o teu clamor já tem chegado diante de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quando ele chega, Jesus faz uma pergunta. Vou ter que concluir, tá, irmãos? O que queres que eu te faça? Primeiro, que aquele homem clamou. Jesus já sabia que ele era cego. Jesus viu que alguém chegou até ele, trazendo ele. E Jesus perguntou para ele o que ele queria. O que um cego quer, irmãos? Ver, né? Às vezes não. Eu vou te contar uma experiência. Trabalhei com um irmão e ele fazia um trabalho muitos anos atrás de evangelismo. Quem é aqui de Campinas sabe onde é 13 de maio. E ali ficam aquelas pessoas com aquelas tromboses, com aquelas coisas feias, mendigando. Mendigando. E os irmãos fervorosos, né, os irmãos da Igreja Universal fervorosos, fazendo evangelismo, perguntaram para ele assim: você crê que se nós orarmos, Deus pode te curar agora? Sabe qual foi a resposta daquele homem para eles? Se eu for curado, eu não tenho mais como ganhar dinheiro. Isso é fato médico, viu, irmãos? Então, quando Jesus pergunta para o cego se ele quer ver, tem gente que às vezes não quer ver, irmãos. Tem pessoas que às vezes ele quer colocar, trazendo agora para o lado espiritual, uma venda nos seus olhos. Ele não quer ver. Ele quer talvez aquilo, o lucro, como nesse caso que eu citei para os irmãos, o lucro de mendigar, o lucro de ficar pedindo ao meio do caminho.
Talvez ele poderia preferir ser levado ali dia após dia. Mas ele clamou a Jesus porque ele queria ver. Ele clamou a Jesus porque realmente ele entendeu que Jesus não era simplesmente aquele homem que vinha de Nazaré. E quando fala Jesus Nazareno, estavam querendo desmerecer, porque até um dos discípulos, quando ouviu falar de Jesus, ainda não conhecia, falou assim, poderia por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era lugar de desprezo. E quando alguém fala para Jesus, para ele, Jesus Nazareno, está falando assim, talvez, parece que dá uma entrelinhas, né? Talvez ele possa fazer alguma coisa. Mas aquele cego tinha muita mais visão espiritual do que muita gente, até nos dias de hoje. Porque quando ele sabe quem é, ele não sabia quem era porque ele não estava vendo, ele não estava ouvindo a voz de Jesus, ele estava ouvindo o tumulto. Mas quando alguém diz para ele assim, é Jesus de Nazaré, ele começa a clamar, não Jesus de Nazaré, mas Jesus, o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele está dizendo, Jesus tenha misericórdia de mim, ele está reconhecendo o seu estado. Em nossa oração, seja ela qual for, nós devemos nos lembrar que nós somos pó e cinza, dependentes da glória e da misericórdia de Deus. Jeremias vai dizer em Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Porque se fôssemos por nós mesmos, nós seríamos consumidos. Então, quando ele começa a clamar, ele está reconhecendo o seu estado. Como pessoa e como igreja, nós precisamos reconhecer. Você sabe por que talvez tanta gente não está preocupado com a situação que a igreja está fechada? A gente sabe, irmão, que é uma ordem sanitária, que tem a ver com saúde. Eu tenho consciência de tudo isso. Mas parece que para alguns crentes, irmãos, está até um pouco confortável. Mas não é, porque já estava cego. E porque não estava se importando com aquilo que estava ao seu redor. Porque o cego, às vezes não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer enxergar. Só que esse cego, ele queria ver Jesus. E ele sabia que vendo Jesus, o filho de Davi, ele poderia ser curado. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que você quer? Parece que Jesus está dizendo para ele assim, qual é o motivo do clamor? Qual é o motivo da petição? Jesus sabia, mas queria ouvir da boca dele. Da mesma forma nos dias de hoje. Jesus sabe de tudo aquilo que nós precisamos ou queremos, mas ele quer que nós venhamos verbalizar. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando eu verbalizo, quando eu trago, eu estou confessando. E ele diz assim, eu quero ver. Aí Jesus diz assim para ele assim, vai ver. A tua fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Te salvou. Jesus está dizendo para ele assim, através da tua fé, você vai sair da miséria. Através da tua fé, ninguém vai precisar colocar você na beira do caminho, no meio dos mendigos. Através da sua fé, você vai enxergar. Oh, glória a Deus. Você crê nessa palavra, irmão? Você vai começar a enxergar coisas grandes. A igreja, eu profetizo em nome de Jesus. Profetizo por esta palavra, que a igreja vai começar a ver Jesus não somente como alguns estavam fazendo um amuleto, mas como Salvador, como realmente ele merece. Digno de ser adorado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. A multidão certamente estava tomada de enfermos. Mas um homem que ficou para trás, um homem que ficou para trás chamou a atenção de Jesus. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Vou profetizar de olhos abertos para alguém. Deus vai inverter a ordem da fila para te colocar diante da situação, para que você veja o milagre da misericórdia e a graça de Deus, mas continue aclamando, e quando clamar, se humilha pedindo misericórdia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O cego vem, e uma vez que ele chega cego diante de Jesus, ele sai enxergando. Porque Isaías vai dizer que ele veio para dar vista aos cegos. Só que aqui a cegueira, tratar com os irmãos, não é só na cegueira no âmbito físico, mas no espiritual.
Nós precisamos começar a pedir a Deus visão espiritual. Amado, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Talvez você não concorde, eu respeito, mas respeite a minha opinião. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Eu ficar debatendo as minhas preferências, eu ficar me expondo, não estou falando que nós não temos que tomar uma posição. Se você tem uma posição, sim, mas não vai adiantando você entrar num campo de guerra com palavras carnais, sabendo que o espiritual também está sendo influenciado. Se posicione primeiro pela oração, pedindo a Deus que abençoe as autoridades, que dê visão às autoridades, que dê sabedoria aos médicos, que guarde os médicos, os enfermeiros, os vigilantes, as pessoas da limpeza, enfim, irmãos, esse momento vai passar, e quando esse momento passar, irmão, nós vamos certamente estar diferentes. Nós temos que aproveitar esse momento, amados. Aproveitar, deu uma caidinha aqui. Nós temos que aproveitar esse momento para nos tornarmos referência, aleluia. Ainda que muitos andavam com Jesus, mas naquele momento, só ele, sem enxergar, entendeu o que Jesus poderia fazer por ele. Você não precisa ver, irmão. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Porque crer certamente é aquilo que agrada a Deus. E crendo, nós sabemos que Deus é poderoso e fiel para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não preciso colocar um copo d'água aqui, ó, e falar para você assim, ó, bebe esse copo d'água para que você seja curado. Não. Por uma palavra, Deus pode visitar a tua enfermidade e curá-la. Por uma palavra, Deus pode tirar esse desânimo. Por uma palavra, Deus pode repreender a depressão. Por uma palavra, Deus pode curar o câncer. Por uma palavra, nesse vídeo, Deus pode te renovar e você falar em mistérios. Por uma palavra. E qual é a palavra? É a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia diz que quem crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, vida. Você não vai morrer em meio a essa circunstância. A sua vida espiritual não vai fracassar, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém, irmãos? A minha bateria não vai aguentar mais. Irmãos, me perdoem, eu coloquei 40 minutos para carregar, mas não vi que o carregador estava mal conectado. Então, acabou que para eu não atrasar o horário, vou ser um pouco menos, falar um pouco menos. Amém? Vou fazer uma oração pelos irmãos. Entenda, Jesus passou por aquele lugar, alguém chamou a atenção dele, e quem de fato precisava viu o milagre. Antes de você ver o milagre, você vai precisar reconhecer quem é Deus na sua vida. Antes de você ver o milagre, você vai ter que reconhecer as nossas misérias, as suas misérias. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Tem um pedido de oração aqui, a irmã Alexandra está pedindo oração, nós vamos orar. Se tiver mais alguém aqui para pedir oração, especificamente, peça, irmão. Se acontecer de acabar aqui, os irmãos já sabem o que é, né? É a minha bateria que não aguentou. Amém, irmãos? Eu quero orar juntamente com os irmãos. Estamos iniciando maio. E eu creio, né? A gente aqui, particularmente aqui na igreja, porque se funcionasse da maneira que era para funcionar, o próximo final de semana era para ser congresso dos adolescentes, né? Mas como Deus está no controle de todas as coisas, e é Ele que dá a data certa para a vitória, é Ele que conhece todas as coisas, eu acredito que quando chegar o dia, quando voltarmos e participar, vai ser muito além do que nós podíamos imaginar. Amém? A Marlene também está pedindo aqui, por ela e a casa dela, então vamos orar, tá bem? Pai de amor e santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que visite a vida dos meus irmãos, que eles sejam agraciados pela Tua presença. Que assim como esse cego que não viu, mas creu, cada um, Senhor, que ouvir esta palavra, seja motivado, seja incentivado
a orar, a clamar, a buscar, porque o Senhor diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes que ainda não sabes. O clamor traz resposta, e dentro dessas respostas, Senhor meu Deus, trazem coisas inéditas, coisas que nós não podemos comparar e nem mensurar. Então visita a casa da irmã Helene, irmão Silas ali, os seus filhos, o seu filho, a Eliene, Senhor meu Deus, o seu filho também, Senhor meu Deus, a irmã Alexandra, nós oramos pedindo que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, os demais irmãos que estão aqui online, que cederam um pouco do seu tempo para serem tocados e ouvir esta palavra, em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênção e de vitória que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Eu particularmente queria mais, né? Mas a minha bateria não vai aguentar. Aí depois eu não consigo salvar nem esse tantinho aqui para os irmãos que vão assistir depois. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos da nossa igreja, né? Que mais tarde eu vou gravar um vídeo e vou soltar no YouTube. Né? Se eu não soltar hoje, eu solto amanhã de manhã com uma palavra. E aí os irmãos também que quiserem assistir, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, Rodrigo Santos de Almeida, né? Rodrigo Almeida, acho que tá lá. E também ativa ali o sininho, porque aí quando tiver coisa nova você recebe. Amém? Deus abençoe, irmãos, um ótimo final de domingo, uma semana abençoada. Creia que você vai receber boas notícias essa semana. Creia que tudo aquilo que o diabo quis fazer para te entristecer, Deus já está jogando por terra. Deus já está escrevendo algo novo. Deus já está quebrando cadeias. Deus já está jogando por terra embaraços contra a sua vida e lhe dando esperança, lhe dando fé, lhe dando força para que eu e você possamos suportar e chegar até o final. Afinal, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós estamos perseverando porque nós sabemos aonde vamos chegar e aqui nós só estamos de passagem. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor.